vez The Boys provou pra gente que eles não têm pudor de jeito nenhum, né, gente? E o Eric Kripke veio aqui com uma terceira temporada bastante sangrenta, que logo no seu primeiro episódio já traz uma cena bem difícil de engolir, né? Pois é, eu já assisti toda a terceira temporada de The Boys e vim aqui conversar com vocês sobre isso, obviamente sem dar muitos spoilers. Era pra eu ter vindo antes, mas eu fiz o meu vídeo, gente, e deu problema na minha lapela. Então eu perdi o vídeo original que eu gravei, mas tô aqui de volta pra gente falar sobre isso. Vem cá. Fala, meus amores, não temos muito tempo a perder, não. Então eu quero que você já chegue aqui fazendo o seu deverzinho de casa, se inscrevendo e ativando as notificações para receber as novidades aqui do canal. E também, é claro, me acompanhando nas redes sociais, porque lá vocês sabem que a gente continua com esse bate-papo com muito conteúdo que é só original das redes sociais. Então não se esqueçam, no Instagram, no @RafaGomes, e no TikTok, no @RafaGomesC. Pois é, show, sacudi aqui que eu fiquei mal depois de perder o vídeo. Tava com esse vídeo prontíssimo pra soltar aqui pra vocês. Tive um problema na minha lapela, mas eis-me aqui de novo gravando esse material pra gente conversar sobre The Boys. Mas vocês já sacaram aí pelos 3 primeiros episódios que não apenas a gente teve uma participação muito boa da Charlize Theron, e também tivemos uma morte inaugural que foi bastante chocante e controversa, né, gente? Pois é. Essa é a essência de The Boys, que é uma criação de Eric Kripke, o mesmo responsável por Supernatural. E aqui nós ainda temos o acréscimo do Soldier Boy, vivido pelo Jensen Ackles, que também é da série Supernatural. E eu já gostei muito da performance do Jensen Ackles aqui, achei que ele encarou muito bem o personagem. Ele tentou fazer teste para Capitão América, não foi aprovado, mas aqui ele tá fazendo totalmente o reverso desse Capitão América, dando vida a esse herói que também a gente já descobre rapidinho aí que possui um passado tão complicado quanto todos os outros 7 aí que formam o grupo original de heróis da VOD. Mas além do acréscimo de Soldier Boy e de mortes bem gráficas, o que nós temos aqui nessa terceira temporada? Um dos aspectos que eu mais amei nesse novo ciclo é exatamente a abordagem emocional e psicológica dos nossos protagonistas. Esse é um aspecto que também já fazia parte da essência de The Boys, mas não na mesma profundidade que a gente viu aqui esse ano. Aqui nós somos apresentados a um nível de profundidade maior em se tratando das motivações dos nossos personagens. A gente vai a fundo na psique deles e a gente começa a entender alguns aspectos que antes eram um pouco mais subliminares e não eram ditos de forma tão clara assim nas temporadas anteriores. Eu amo séries que conseguem explorar os seus personagens de uma forma mais poderosa e reflexiva, entregando também uma boa dose de entretenimento, e The Boys consegue fazer isso muito bem, ainda que eu tenha algumas ressalvas com a série. Vocês sabem que eu tenho um problema muito grande com hipersexualização de personagens. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Hollywood alicerça demais os seus filmes e séries na hipersexualização, na nudez, para tentar vender as suas produções. Eu acho que isso não funciona muito bem, porque pra mim é sempre muito apelativo, e esse é o problema que eu tenho com The Boys, que a gente tem aqui toda aquela questão do Herogasm, que vocês vão entender mais pra frente ao longo dos próximos episódios, mas é muito complicado a forma como eles exploram toda a sexualidade dos personagens. Isso é uma coisa que sempre ataca meu estômago aqui. Mas em contrapartida, essa é uma série em que Eric Kripke consegue compensar todo esse aspecto que eu acho um pouco mais forçado com uma abordagem narrativa muito boa. Ele usa esse aspecto da nudez para tentar alicerçar parte da sua trama, mas a verdade é que o que faz com que The Boys seja uma série tão boa é exatamente toda a sua crítica social por trás de cada um dos personagens e, obviamente, por trás de todo esse roteiro. Todas as mensagens que são passadas aqui em The Boys, elas estão completamente vinculadas a contextos sociais que fazem parte da nossa realidade.
E Eric Kripke aqui e sua equipe de roteiristas e o produtor Seth Rogen, porque se vocês não sabem, o Seth Rogen, comediante, pois é, ele é um dos produtores também de The Boys. Eles dois aqui e toda a sua equipe se juntaram para poder olhar um pouquinho mais para esse passado recente da era pandêmica e logo pós-pandêmica e absorveram algumas das questões mais importantes que a gente viu ao longo desses últimos 2 anos e readequaram todos esses assuntos para o contexto de The Boys, fazendo críticas excepcionais, o que faz com que a nova temporada consiga ser ainda melhor do que a segunda, porque eles pegaram aspectos muito importantes que a gente viveu nesses últimos 2 anos, desde memes até mesmo conflitos sociais, divisões políticas. Tem muita coisa legal que foi abordada nessa temporada que tem tudo a ver com esse passado recente que todos nós vivemos ao redor do mundo. Então essa é uma série que, quando você for assistir aos novos episódios, você logo vai perceber as principais referências das críticas sociais que Kripke faz aqui nessa temporada, à medida que tudo isso também é feito regado por um sarcasmo delicioso, por uma ironia gritante que faz com que a gente se divirta enquanto a gente está assistindo. Tem alguns momentos ali que são propositalmente cringes e eu adorei isso, porque é mais uma vez Eric Kripke cutucando a sociedade com reflexões adversas sobre assuntos bem polêmicos e controversos, à medida que tem toda aquela bagagem de super-heróis sempre sendo trazida à tela de forma bastante visceral, sangrenta e obviamente gráfica. E por falar em grafismo, né, gente, nós temos mortes que são bem pesadas. Eu vou ser bem sincera, tirando a primeira morte, que foi a que mais gerou burburinho aí na internet, né? Eu não vou falar, mas vocês sabem qual que eu tô falando. Que o pessoal fez até piada envolvendo o Homem-Formiga. Aquela morte lá é bizarra. Eu acho que tirando aquela, a gente tem mais ou menos o mesmo nível de grafismo nas mortes. Tá bem padrão com a temporada anterior. Eu acho que a temporada anterior chocou muito mais em relação à primeira, mas eu acho que a terceira manteve mais ou menos o mesmo nível da segunda. São cenas bastante grotescas, bem difíceis de assistir e obviamente The Boys segue sendo aquela série que, para quem tem estômago fraco, não é recomendada, né? Não é uma série muito fácil de assistir, mas conforme você vai se envolvendo com a trama e com os personagens, mais você vai entendendo a premissa de Eric Kripke. Mas pra mim o que funcionou melhor em toda essa temporada é exatamente a contextualização e a abordagem de personagem. Nós tivemos um desenvolvimento de personagem incrível desde o primeiro até o 8º episódio e a gente consegue se identificar com todos eles, seja para o bem ou para o mal, de uma forma muito diferente, muito mais significativa do que já fizemos nas temporadas anteriores. Então eu acho que The Boys nessa nova temporada conseguiu solidificar o seu espaço no coração da audiência para muito mais além de toda essa questão da violência gráfica, que querendo ou não é o principal chamariz da série. Aqui eu acho que nesse novo ciclo, à medida que a gente vai acompanhando a narrativa de cada um desses protagonistas, conhecendo mais os seus arcos, mais a gente vai se envolvendo com as suas histórias e mais a gente quer ver os personagens avançando adiante nos seus objetivos. Isso é algo muito legal, porque nós tivemos uma ampliação de arco e tivemos também um ótimo desenvolvimento à medida que nós temos aí toda aquela questão que envolve uma trilha sonora muito gostosa de assistir, que tem pegadas mais clássicas, mais vintage, vai um pouquinho lá na história dos musicais clássicos, algo com o qual eu super me identifiquei, porque eu sou apaixonada por musicais dos anos 40, 50 e 60. Além disso, nós temos também aquele efeito visual, aqueles efeitos visuais que são característicos de The Boys. Eu acho que é uma produção técnica muito bem feita, continua no mesmo nível, e uma terceira temporada que prepara o terreno para uma 4ª temporada, à medida que sempre traz aquele ar de otimismo, mas não tão otimista assim, né? The Boys sempre trabalhou com finais desse jeito, aqueles finais que inspiram algo esperançoso, ao mesmo tempo que inspiram novos caos chegando. E eu acho que essa terceira temporada traz exatamente isso, preparando a audiência para algo ainda mais chocante. O que está por vir, a gente ainda não sabe, mas é claro que The Boys é um dos grandes sucessos da Amazon Prime Video, então a gente não espera menos
que uma nova confirmação aí, né, gente? Gostei demais. Com essas ressalvas aí relacionadas na parte da sexualidade, tirando isso, acho que The Boys terceira temporada tá um primor mesmo. Se você tá assistindo a série, conta aqui pra mim nos comentários. Quero que vocês me contem o que vocês acharam daqueles 3 primeiros episódios que foram lançados antes mesmo da sexta-feira, né? Quinta-feira à noite já tava lá pra vocês curtirem. Contem tudo aqui pra mim e não se esqueçam de me acompanhar lá nas redes sociais, porque eu tô esperando vocês por lá também. Um beijo, a gente se vê na próxima. Tchau!